Eu saúdo aos amados irmãos e irmãs com a paz do Senhor Jesus Cristo. Uma alegria estarmos aqui mais uma vez para nós juntos estudarmos a palavra do Senhor no seminário da Escola Bíblica Dominical. Hoje o terceira aula, terceiro módulo, né? Estaremos estudando hoje o tema com a pastora Elianai, a Escola Bíblica Dominical, confrontando os influenciadores seculares. Curve a sua cabeça conosco, vamos fazer uma oração ao Senhor, rogando a Ele as bênçãos que Ele fale aos nossos corações neste dia. Vamos orar. Amado, soberano, eterno Deus, queremos agradecer ao Senhor por esta oportunidade que temos de estar aqui para estudar a Tua Palavra, estudarmos, Senhor, este tema que foi proposto, Pai querido. Usa, Senhor, a pastora Elianai, que vai transmitir a Tua Palavra, este ensinamento de hoje. Toma cada um em Tuas mãos, abençoa todos os amados irmãos e irmãs que estão participando conosco. Toma cada um em Tuas mãos, assim nós Te louvamos, Te agradecemos, no nome santo e glorioso de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós vamos, juntamente com o nosso irmão Tadeu, louvar ao Senhor com o hino de número 16, Despertar para o Trabalho, hino 16. Tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrei. Nada fiz e vãos dias Ele posso apresentar. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Não mais temerei a morte, vencerei, o salvo está. Qual será a minha sorte se no céu vazio entrar? Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? No celeste lar entrando, irei ao Salvador. Quantas almas irei levando para meu fiel Senhor? Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? No pecado preso em erros, passei anos em vão labor. Quem me dera reavê-los pra servir ao meu Senhor. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Despertemos, já é dia, trabalhemos com fervor e levemos com alegria muitas almas
graças ao Senhor. Posso ter tuas mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Glória a Jesus. Meus amados irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro dos Salmos, de número 119, a partir do versículo 89. Nós vamos ler do versículo 89 até o versículo 112. Eu vou fazer a leitura, vamos fazer juntinhos, eu aqui, você aí. Salmos de número 119, versículo 89. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu, a tua fidelidade estende-se de geração a geração. Tu firmaste a terra e firme permanece, conforme o que ordenaste, tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas te obedecem. Se a tua lei não fora toda a minha alegria, há muito que teria perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me tens vivificado. Sou teu, salva-me, pois tenho buscado os teus preceitos. Os ímpios me esperam para me destruírem, mas eu atentarei para os teus testemunhos. A toda perfeição vi limite, mas o teu mandamento é amplíssimo. Oh, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábios que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau, para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Oh, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Jurei e cumprirei que hei de guardar os teus justos juízos. Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca. Ensina-me os teus juízos. A minha alma está de contínuo nas minhas mãos, todavia não me esqueço da tua lei. Os ímpios me armaram laços, contudo, não me desviei dos teus preceitos. Os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre, pois são o gozo do meu coração. Inclinei o meu ouvido, o meu coração, a guardar os teus estatutos para sempre, até
o fim. Glória a Deus pela palavra do Senhor que alimenta a nossa alma. Quero já estar passando a pastora Elianai para ela ministrar então o tema, a EBD, confrontando os influenciadores seculares. Glória a Deus. A paz do Senhor, amados, nossos queridos irmãos e irmãs, que nesta noite abençoada que o Senhor nos deu, estão aí ligados para acompanhar esta finalização do nosso Seminário de Escola Bíblica Dominical do ano de 2021. Temos lido e meditado nessa palavra maravilhosa que foi trazida para nós na noite desse dia, e somos agradecidos a Deus por esta oportunidade santa que Ele tem nos dado de estar na sua casa. Então, irmãos, nós vamos estar nesta noite fazendo um fechamento daquilo que viemos tratando até o presente momento. E o que nós estudamos até aqui? Até aqui nós estudamos, no primeiro momento, no nosso primeiro encontro, a respeito do ambiente pós-moderno e a sua influência na mentalidade e na conduta cristã. Sim, nós entendemos que o tempo que estamos vivendo influencia, sim, e muito, na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir. Nós entendemos que as mudanças radicais provocadas pelo abandono da verdade e a adoção do relativismo como estilo de vida tem confundido as pessoas e até mesmo muitos cristãos. E as perdas irreparáveis provocadas pela destruição dos princípios e pela inversão dos valores podem ser vistas e podem ser sentidas por todos os lados. Mas ao final nós vimos que, pelo ensino da palavra de Deus, as pessoas vão sendo introduzidas em uma dimensão do reino, onde elas aprenderão a pensar biblicamente, a agir biblicamente, a viver biblicamente, e elas passarão então a ter condições de discernir entre a verdade e o erro e a fazer escolhas aprovadas. Então, isso foi um pouco do que nós vimos no nosso primeiro encontro. No segundo encontro, nós tivemos a oportunidade de pensar um pouco a respeito da influência bíblica versus os influenciadores midiáticos. Aqui nós trouxemos, então, uma reflexão sobre quem estaria fazendo a cabeça das pessoas em nossos dias, e como a Bíblia foi perdendo a sua influência direta sobre a vida das pessoas ao longo dos tempos. O nosso palestrante, nosso irmão Felipe Fernandes, ele trouxe para nós a Reforma Protestante como um exemplo de como a influência bíblica pode mudar uma era. Ele terminou o exemplo da Reforma Protestante mostrando que João Calvino entendia e fez em seus dias. Ele entendia que um estudo bíblico de 1 hora por semana não era suficiente para alimentar, para nutrir alguém espiritualmente. Então, todas as pessoas que estavam sob a sua jurisdição eclesiásticas, elas assistiam, elas participavam de 6 sermões por semana. 3 durante a semana, 3 aos domingos, porque os reformadores, e não somente Calvino, mas de um modo em geral, eles entendiam que o nosso ser interior, ele precisa da palavra de Deus, da mesma forma que o nosso corpo físico precisa de alimento. Nós ainda vamos falar um pouco mais
desses influenciadores seculares, entre eles os midiáticos, ao longo desse nosso encontro. Mas veja, um pouco mais de 300 anos adiante dos reformadores, a coisa já tinha tomado um caminho bem complicado. Nós vamos ver aí, Spurgeon, no século XIX, ele vai estar escrevendo para nós essa reflexão a respeito do estado da igreja, já naquela época, 300 anos depois da Reforma Protestante. E o Spurgeon diz, a apatia está por toda parte. Ninguém se preocupa em verificar se o que está sendo pregado é verdadeiro ou falso. Um sermão é um sermão, não importa o assunto, só que quanto mais curto, melhor. Qualquer semelhança com o nosso tempo não é mera coincidência, né? Isso significa que o impacto e a influência bíblica foi diminuindo gradativamente. Se 300 anos depois da reforma já estava assim, imagine hoje, né? No nosso terceiro encontro, nós tivemos a oportunidade de estudar com o pastor Emílio um pouco sobre a importância da escola bíblica dominical através dos tempos, da diferença que faz um estudo sistematizado da palavra de Deus. O pastor Emílio utilizou alguns exemplos interessantes para nós pensarmos no que acontece com uma igreja que não prioriza a escola bíblica dominical. Então, o que foi que nós vimos até o presente momento? Nós vimos a respeito do ambiente secular, que ele foi radicalmente transformado nos últimos tempos. Nós vimos algo sobre as pessoas. As pessoas do nosso tempo estão vivendo sob influência que nem imaginavam e cada vez mais estão se rendendo a elas. Também vimos sobre tecnologias que avançam a um patamar inesperado. E no dia de hoje nós vamos ter a oportunidade de pensar um pouco sobre os recursos de Deus para essa geração. Então, a nossa proposta de hoje é estudarmos um pouco sobre como a escola bíblica dominical pode confrontar os influenciadores seculares, que estão por todos os lados. Eles estão atuando em todas as dimensões da vida. Nós estamos hoje por muitas outras influências, para além daquela que a palavra de Deus exerce sobre as nossas vidas. E nós chegamos a um momento crítico, onde nós precisamos tomar uma decisão. Uma pergunta que fazemos, e partiremos desse seguinte questionamento: nós devemos nos sentir ameaçados pelas novas tecnologias? Ou então, nós devemos e precisamos ficar assustados com as mudanças galopantes do tempo presente? É para ficar assustado? É para ficar amedrontado com tudo isso que está acontecendo à nossa volta? Coisas das quais nós não temos o mínimo controle e não sabemos absolutamente até onde isso vai nos levar? Bem, eu parto do entendimento de que isso, na realidade, é profético. A expectativa bíblica caminhou nessa direção e faz com que Daniel capítulo 12, versículo 4, seja realmente visto em tudo que está acontecendo nos nossos dias. Diz assim, no encerramento do livro de Daniel: e tu, Daniel, encerra estas palavras e cerra este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. E aí, quando nós vimos essa profecia de Daniel, entendemos que em Daniel
Deus nos revelou os propósitos da história. Mas isso não estava colocado em cartazes espalhados por todos os lados, para que todos pudessem ver. Nunca foi assim. Sempre é para quem quer ver e quem vai no livro sagrado para meditar nas Escrituras. É preciso gastar tempo de qualidade com Deus para entender os teus propósitos, para saber o que é que Ele está fazendo na história. Então, nós vemos, por exemplo, no Salmo de número 25, o versículo 14, que nos diz que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem, e Ele lhes mostrará a sua aliança. O livro de Daniel, ele estava terminado e ele agora seria selado. E algo que Deus sabia que aconteceria estava posto ali. Os segredos de Deus, da humanidade, da origem de todas as coisas, os fatos que indicam os tempos dos fins, eles seriam procurados pelas pessoas, porque elas correriam por todos os lados e o conhecimento haveria de se multiplicar muitíssimo. Então, sim, as pessoas iriam querer saber os segredos de Deus, da humanidade, da origem da vida, do fim de todas as coisas, mas não procurariam onde precisariam procurar, que é na palavra de Deus. Por isso nós lemos lá no livro profético de Amós, no capítulo 8, versículo 12, que nos diz: irão errantes de um mar até outro, do norte até o oriente. Correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Nós não achamos a palavra do Senhor quando nós saímos por aí correndo atrás dela. Nós achamos a palavra do Senhor quando nós paramos e abrimos ela diante dos nossos olhos. Mas as pessoas estão correndo para todos os lados, de norte a sul, buscando a palavra do Senhor sem a encontrar. Por quê? A palavra do Senhor, ela só pode ser achada na palavra do Senhor. A Bíblia Sagrada. Quando ela é lida, quando ela é crida, quando ela é aplicada na vida, quando ela é entendida como bússola de Deus para não nos perdermos em nossa frágil existência. Ainda que o saber se multiplique, isso nunca significou mais conhecimento de Deus. Quem corre de um lado para o outro sem ter tempo para Deus, ainda que seja muito sábio segundo os padrões deste mundo, ainda não encontrou Deus. E quem não encontrou Deus continua perdido. Bem, a questão é como nós poderemos então, no momento de tantas transformações, de tantas mudanças, de tantas coisas diferentes, como nós poderemos, então, lidar com as inovações que não param de brotar por todos os lados? Em todas as áreas, em todas as dimensões da vida, nós temos muitas inovações. E em se tratando de ambiente religioso, também, uma das inovações com as quais nós temos que lidar na atualidade é essa. Você não precisa ir à igreja. Esse tipo de pensamento secular, pós-moderno, individualista, está entranhado no tecido social do nosso tempo. As pessoas estão dizendo, pregando isso, acreditando isso, que verdadeiramente nós não precisamos mesmo ir à igreja. Então, há uma forte tendência em nossos dias em considerar que nós não precisamos de uma igreja física para congregar. E tem um número muito grande de defensores desta proposta.
nós temos o entendimento de que a igreja somos nós, que o templo é somente um local de culto, o lugar onde nós nos reunimos. Se nós estivermos impedidos de frequentar o nosso local de culto, nem por isso nós deixaremos de ser igreja. E isso, irmãos, é um fato incontestável. Igreja somos nós verdadeiramente. Todavia, nós precisamos ser membros de uma igreja local para também sermos membros do corpo de Cristo. Nós precisamos pertencer a uma comunidade de fé e seguirmos juntos em nossa jornada terrena, divulgando e promovendo conjuntamente os ideais do reino de Deus. Não há evidência bíblica nenhuma de que cristãos autênticos, que continuam cristãos genuínos, à maneira bíblica, não há evidência nenhuma de que eles tenham escolhido viver uma vida cristã privada e individualista, consciente e voluntariamente, sem encontros regulares com outros cristãos. Isso simplesmente não existe. As modalidades de encontros, elas evoluíram. E ao longo do tempo, foram criadas atividades na igreja para poder atender às necessidades da mesma. Uma dessas modalidades de encontro da igreja para atender uma grande necessidade da igreja de alimentar o rebanho de Deus foi a criação da escola bíblica dominical a partir do século XVIII. E a escola dominical, ela tem sido um modo de ajuntamento do corpo de fiéis da comunidade dos santos para estudar com profundidade a palavra de Deus. Eu penso que se hoje as pessoas já estão sem fôlego para frequentar a igreja, imagine para frequentar uma classe de escola bíblica dominical. Muitos pensam que tem novidade demais acontecendo nesse nosso tempo para perder tempo com a escola dominical. E então as pessoas dirão, mas eu só tenho o domingo para fazer as minhas coisas. Ou então, é o único dia que eu posso levantar mais tarde. Ou então, eu também preciso cuidar da minha vida privada, de ter tempo para a minha família. E estas coisas, elas soam assim, tão certinho, né? Parece que é isso mesmo. Mas, será que é isso mesmo, irmãos? Que deveríamos concentrar tudo que temos de fazer de mais agradável, de mais divertido, ou que promova ajuntamento familiar, exatamente no domingo e no horário da escola bíblica dominical? Bem, se essa é uma inovação dos tempos modernos ou pós-modernos, ou da era pós-cristãs, como alguns já estão chamando, nós ainda temos um agravante. Olhando para as nossas classes de escola dominical, para as nossas igrejas que mantêm a tradição da escola bíblica dominical, o agravante, e nisso nós precisamos ser justos, esse agravante ele é real, é que tem escola bíblica dominical que não tem sido o que deveria ser. Tem escola bíblica dominical que não tem sido o que ela deveria ser. Bem, como o próprio nome diz, é uma escola. Então, não é outra coisa, é uma escola. Por isso acontece em um espaço destinado ao ensino coletivo e comporta pessoas que estarão unidas pelo processo de ensino e aprendizado. É bíblica. Então, além de ser uma escola, é bíblica. Então,
é uma reunião específica para se ensinar e para se aprender acerca das Escrituras. E é dominical porque tradicionalmente convencionou-se sua realização aos domingos, que é considerado o dia do Senhor. Pelo nosso modo de entender, a escola bíblica dominical deveria ser uma das reuniões mais motivadoras, interessantes e produtivas de nossas igrejas. Mas não é isso que nós observamos. Em alguns lugares, o que as pessoas encontram numa aula de escola dominical é uma aula chata. Aliás, algumas chegam até a ser insuportáveis, enfadonhas, repetitivas, ao ponto que a pessoa que está ali não vê a hora que aquilo termine logo para ela ir embora. Bem, se isso fosse o único problema, nós ainda temos o problema seríssimo de professores despreparados. Há classes em que as pessoas que vão dar aula nem estudam a lição com antecedência, não entendem do assunto que vão ministrar com profundidade e não estão preparados para tirar dúvidas. Então, falta investimento, falta criatividade, falta empenho, falta visão da importância do ensino cristão. E aí eu pergunto, como a sua classe de escola bíblica dominical vai confrontar os influenciadores seculares desta maneira? Se já existe uma tendência crescente, cada vez maior, uma pregação de que as pessoas não precisam ir à igreja, e se não há o devido ordenamento, uma visão abrangente, um investimento, uma criatividade para formar um ambiente que verdadeiramente sirva ao ensino e ao aprendizado, como a escola bíblica dominical vai poder, desta maneira, confrontar os influenciadores seculares? Há uma verdade que precisamos aprender, é de que nós não devemos ter pressa para ensinar antes de ter aprendido aquilo que vamos ministrar. Não tenham pressa em ser mestres. Tiago, capítulo 3, versículo 1 diz: nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Então, não tenham pressas em ser mestres. Não se apressem. Se apressem em se preparar, em crescer, em conhecer, a aprender tudo o que puder. E tudo que vier na tua mão, você faz na medida das suas forças, mas corre atrás da sabedoria, corre atrás do conhecimento, corre atrás do entendimento. Porque, irmãos, a escola dominical ela é um momento único, um espaço privilegiado para o ensino da palavra de Deus. E diante disso que nós colocamos aqui, se ela é tão importante assim, como diz ser, como nós entendemos que ela é, então não é para ficar enrolando enquanto o tempo da aula vai passando. Na nossa linguagem popular, não é para ficar enchendo linguiças. Não é para ficar contando testemunhos. Irmãos, o testemunho de uma pessoa é importante. Ele tem grande valor, ele edifica, mas não na escola dominical, porque ele não é mais importante do que a ministração da palavra de Deus que precisa ser ensinada naquele momento. Por mais valioso que seja um testemunho, aquele momento é momento de estudo da palavra de Deus. Não é para ficar falando sobre a própria família, do que está acontecendo na sua casa.
Isso são coisas que enfadam as pessoas e as afastam da escola bíblica dominical. É preciso saber empregar bem o tempo para saber dar uma aula coerente, com princípio, com meio e com fim. É preciso abordar o assunto da lição com segurança. É preciso não fugir do tema central da lição. É preciso não dar ênfase exagerada a determinados pontos. É preciso manter o foco e a coerência, não perder o controle sobre a classe e saber administrar as dificuldades que se apresentarem. É preciso tudo isso para nós termos uma aula de escola dominical ativa, dinâmica, que cumpre a sua finalidade. E tudo isso, irmãos, por quê? Por que isso? Porque o impacto da influência secular no ministério educativo da igreja nunca foi tão intenso e tão grave. Veja vocês que nós estamos vivendo um momento único em que a educação secular tem feito frente à educação cristã e a secular tem vencido largamente. Nós temos aí uma visão de duas partes, uma educação secular, uma educação cristã, e que nós precisamos entender como funcionam as duas. Nós temos um extenso debate sobre educação secular versus educação cristã e o quanto a educação secular anda na contramão da educação cristã. Nós estamos lembrando desta verdade neste momento, mas não teremos condições de entrar nesse mérito aqui e agora. Todavia, eu penso que nos cumpre pensar que toda a igreja se mantém também a partir de um tripé. Nós falamos, nós pregamos, nós hasteamos a bandeira do quanto o ministério educativo da igreja é importante, do quanto a educação cristã é fundamental. Mas nós temos aí um tripé de sustentação da igreja que se apoia na pregação, que se apoia no ensino, na educação, que se apoia no treinamento. Veja que são 3 pilares básicos de sustentação de qualquer igreja: pregação, ensino, treinamento. Eu disse também, todavia nos cumpre pensar que toda a igreja se mantém também em um tripé. E eu disse também, porque independente da pregação, do ensino e do treinamento, o fundamento da igreja é Cristo. O que sustenta a igreja é Cristo. O que dá estratégias de manutenção e de crescimento à sua igreja é Cristo. Nossa cabeça está no céu. E no nosso corpo, em nós, está o Espírito Santo de Deus, que nos ensina todas as coisas. Mas ao longo dos séculos, esse tripé, pregação, ensino, treinamento, se revelou como uma metodologia de Cristo para a sua igreja e tem se provado como um sustentáculo necessário e essencial para a sobrevivência da igreja, porque segue o modelo de Cristo. Está seguindo as ordens de Cristo, está fazendo o que Ele mandou. Então, a educação cristã é um importante sustentáculo da Igreja de Cristo na Terra. E a escola bíblica dominical, ao lado de outras iniciativas educacionais, é um dos componentes básicos da educação cristã, se não for o maior e o mais relevante. Veja, não existe outra maneira
de confrontarmos os nossos tempos e as influências deste século mau. Não há. Não há outra maneira mais eficaz, não há outra maneira de maior resultado na confrontação deste presente século mau do que um ensino de qualidade. E esse ensino de qualidade, a partir da Igreja de Cristo, ele precisa ser biblicamente correto. Ele precisa ser doutrinariamente exato. Ele precisa ser teologicamente coerente e ainda precisa ser culturalmente sustentável. Então, sim, se nós queremos confrontar o presente século mau, os influenciadores seculares, nós precisamos oferecer à Igreja de Cristo da Terra e nós precisamos nos aperfeiçoar numa educação de qualidade, que seja biblicamente, doutrinariamente, teologicamente e culturalmente aprovado por Deus e pelas Sagradas Escrituras. Ouvi numa pregação essa semana do pastor John Piper, ele explicou uma coisa que tocou o meu coração. Ele disse, olha, quando você passa a consumir e a digerir verdades bíblicas, elas transformarão os seus ossos espirituais em puro aço. Elas dobrarão a capacidade dos seus pulmões espirituais. Deixarão os olhos do seu coração deslumbrados com o brilho da glória de Deus. Despertarão as aptidões da sua alma para que você possa, afinal, experimentar alegrias espirituais que você nem sabia que existiam. Oh, glória a Deus! Isto é o que o conhecimento da palavra de Deus faz conosco. E quem não compartilha as verdades da palavra de Deus está privando as pessoas dessa experiência única e singular. Mas agora, vejamos as maneiras através das quais a escola bíblica dominical pode se instrumentalizar para fazer frente aos influenciadores seculares. Primeiro, o primeiro ponto, como uma escola bíblica dominical pode se instrumentalizar para fazer frente aos influenciadores seculares? Ela precisa ser o que ela foi criada para ser. Simples assim. Ela precisa ser o que ela foi criada para ser. Uma escola bíblica e não uma escola de qualquer outra coisa. Ela foi criada para ser uma escola bíblica, onde se estuda Bíblia, onde se aprende e se ensina Bíblia. Então, o tempo da escola bíblica dominical, ele não pode ser utilizado para nenhuma outra coisa. Veja, eu não posso utilizar o tempo da escola bíblica dominical para ensaios. Nós também não podemos utilizar o tempo da escola bíblica dominical para festinhas, para reuniões, para visitações, para outras coisas. Você já pensou? Você tirar o precioso tempo da escola bíblica dominical para fazer uma reunião que você pode fazer em qualquer outro horário? Para festinha de aniversário, ou festinha do grupo, ou seja lá o que for. Para reuniões, para ensaios, para fazer visita. Sério? Nós podemos fazer isso? Nós devemos fazer isso? Irmãos, o tempo da EBD é precioso demais
para ele ser usado indevidamente. E se porventura você acha que 1 hora, 1h15, 1h30 é tempo demais para uma lição de escola bíblica dominical, isso deixa muito claro que você não está devidamente preparado para ser um professor ou para ser uma professora de escola bíblica dominical. Não é o tempo que é muito, é que está te faltando o essencial para compartilhar, que é o conteúdo bíblico. Por não ter muito conteúdo bíblico, isso te diminui como professor ou como professora? Não, definitivamente. Porque nenhum de nós nunca terá o suficiente, é apenas um aviso de que você está precisando aprender mais para poder ensinar. E quando você aprender e tiver mais de Deus, você vai querer utilizar cada minutinho da sua aula de escola bíblica dominical para tratar de Bíblia. Então, vejamos. Como a escola bíblica dominical pode se instrumentalizar para fazer frente aos influenciadores seculares? Segundo ponto, atualizando e avaliando prioridades. Aqui, eu deixo aí esse pensamento, essa frase para a sua meditação. Pense na escola bíblica dominical que você frequenta. Agora pense numa escola bíblica dominical que você gostaria de frequentar. Bem, aí nós temos alguns pontos de vista que são construídos a partir de cada uma das partes essenciais que compõem uma escola bíblica dominical. Primeiro, se você é aluno, você vai então avaliar as suas necessidades como aluno. Você vai compartilhar as suas impressões e as suas ideias com quem de direito, sejam seus educadores, seus líderes ou seus pastores. O triste, irmãos, é que muitos alunos, mesmo não recebendo um alimento adequado, da forma correta, estando insatisfeitos com a sua classe de escola bíblica dominical, ainda assim eles vão ficar quietinhos e eles vão optar por deixar de frequentar a escola bíblica dominical do que falar acerca das suas dificuldades com a classe que frequenta. Bem, tem um outro ponto. Se você é professor, avalie o seu próprio trabalho. Pense no que você tem feito. Lembre-se que o mestre, ele será então submetido a um juízo mais rigoroso. Veja se o que você está fazendo está atendendo às necessidades da sua classe. Pense em como você pode corrigir o que não está muito bom, melhorar o que já está bom para que fique ainda melhor. E ainda existe mais uma pessoa importante que compõe a nossa escola bíblica dominical, que é o pastor da igreja. Se você é o pastor da igreja, você não é professor, você não está na condição de aluno, você é o pastor daquela igreja, você é o pastor daquela congregação. Foi você que colocou aquele superintendente, foi você que delegou funções àquele professor, é você que faz todo esse processo administrativo da igreja como pastor local. Então, lembre-se que pastores como condutores do rebanho do grande pastor têm uma grande responsabilidade na manutenção e na atualização das nossas escolas bíblicas dominicais. Não dá simplesmente para delegar funções e deixar as coisas correr solta. Nós temos aqui o nosso pastor Moisés Pereira Pinto, um grande incentivador da nossa escola bíblica dominical. Toda a oportunidade que ele tem, ele está presente,
faz questão de chegar junto, de pegar junto, de levar a carga, está com seus olhinhos atentos, os seus ouvidos abertos, todo o tempo, tudo que pode, ele faz para promover a escola bíblica dominical. E é assim que tem que ser. Não dá simplesmente para delegar funções e deixar a coisa correr. Precisam pensar nas prioridades de cada faixa etária, trabalhar para que elas tenham ensino adequado dentro das suas faixas de idade, acompanhar o que está sendo feito em cada sala de aula, verificar de perto tudo o que está acontecendo, porque no final das contas eles serão os primeiros a serem cobrados pelo grande pastor. É claro que um pastor de igreja não precisa fazer tudo sozinho e não fará, mas a sua atenção para isso não pode falhar. Ainda um terceiro ponto, como a escola bíblica dominical pode se instrumentalizar para fazer frente aos influenciadores seculares. Eu acho esse ponto muito importante. Ela precisa estar apta para ajudar pessoas, desenvolver pessoas, para responderem biblicamente aos desafios impostos pelas grandes transformações recentes. A escola bíblica dominical, ela prepara pessoas para viver neste mundo, para responder biblicamente às grandes questões que se impõem. Mas nós só teremos condições de responder biblicamente a qualquer coisa se nós estivermos plenos da Bíblia. E nós só seremos cheios de Bíblia se nós lermos a Bíblia, se nós estudarmos a Bíblia. E é aqui que a escola bíblica dominical entra com força. O pastor Eli Castellano, superintendente da nossa escola bíblica dominical, ele tem motivado a igreja quanto à frequência à escola bíblica dominical e promovido um plano de leitura sistemático da Bíblia como base para o crescimento espiritual e para o enfrentamento das nossas dificuldades cotidianas. Ele próprio é leitor assíduo da Bíblia, lê a Bíblia toda todos os anos e às vezes um pouco mais. Disso eu sou testemunha. Mas agora nós vamos deixar que ele fale um pouquinho disso que ele tanto gosta de falar. Mais uma vez, então, a paz do Senhor, amados irmãos, meus queridos irmãos, nós sempre, como a pastora bem disse, nós sempre incentivamos os nossos amados irmãos a ler a palavra de Deus. E ler a palavra de Deus de uma forma sistemática. Por isso nós, sempre no início do ano, nós distribuímos panfletinhos para que você possa ler a palavra de Deus. Eu tenho aqui em minhas mãos esse, até vai mostrar aí o próximo slide. Esse daqui é um plano, mostrando aqui para vocês, que nós sempre incentivamos os irmãos a seguir este plano. Este plano aqui, ele é da Sociedade Bíblica do Brasil, e ele é sempre distribuído gratuitamente, mas além deste plano, desse folheto, nós também incentivamos os irmãos a baixar um programa específico da Bíblia Sagrada. Eu utilizo ele muito, que é este que está aí na tela. Se você observar, se você digitar, pesquisar isso aí no Google, você vai encontrar este aplicativo YouVersion. Porque
que eu incentivo ele a ter ele? Porque no celular, você às vezes está numa fila, ou às vezes até num consultório, às vezes até em algum lugar que você apenas levou o seu celular. E você pega, abre ele ali e fica enquanto você está aguardando numa fila ou em algum outro sala de espera, né? Você está aproveitando o seu tempo e meditando na palavra de Deus. Sem falar, meus amados irmãos, que este aplicativo, ele, além dos recursos que ele tem, de ter várias traduções bíblicas, você também pode, enquanto você lê, você ouvir a palavra de Deus. Porque quando nós lemos e ouvimos, nós gravamos melhor a palavra do Senhor. Então você pode pegar este aplicativo, baixar ele no seu celular, e você vai ver que ali também tem diversos programas, diversos planos bíblicos, tanto da Bíblia inteira, né, que você lê igual eu tenho, faço este plano, né, sigo este plano diariamente, mas tem alguns planos também temáticos, sobre ansiedade, sobre perdão, diversos assuntos. Baixe esse aplicativo e eu tenho absoluta certeza que você vai gostar deste aplicativo e você vai se habituar a ler a palavra de Deus. E é interessante, meus amados irmãos, nós incentivar, você que é líder, você que é professor da escola bíblica, superintendente, incentive os seus alunos a ler a palavra de Deus. Mas para que você possa estar incentivando, é preciso que você dê o exemplo. Você não pode mandar os outros ler a palavra de Deus, sendo que você mesmo não lê a palavra de Deus, né? Você não estaria sendo honesto consigo mesmo. Então, leia, incentive, e você vai ver que nós teremos uma igreja mais saudável espiritualmente, quando nós temos uma igreja que dá prioridade à leitura da palavra de Deus. Então, meu incentivo é esse. Até o professor Felipe Fernandes, na sua palestra, quero reforçar o desafio dele, que ele desafiou, para que você deixe as redes sociais um pouco de lado e pegue esse tempo, esse precioso tempo gasto nas redes sociais, e você substitua pela leitura da palavra de Deus. Você vai ver que isso vai fazer uma grande diferença na sua vida. Que Deus te abençoe e que você leia a Bíblia toda durante um ano. Mas já passou aí, né, 3, já estamos para o 4º mês. Não tem problema, começa hoje. Quando chegar em março do ano que vem, você já terá lido a Bíblia toda. Que Deus te abençoe. Volto então à pastora Eliana. Amém? Então, por que a insistência em ler a Bíblia? Leia a Bíblia. Tenha a sua Bíblia aberta diante de você. Consuma Bíblia. Alimente-se dela. É porque, irmãos, a palavra de Deus foi, é e sempre será poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê, para a salvação. E aqui está o X da questão. Se a escola bíblica dominical for o que ela foi criada para ser, se ela estiver em processo de avaliação e atualização constante,
ela será instrumento eficaz para fazer frente aos influenciadores seculares. Mas é no estudo da palavra de Deus que nós vamos nos fortalecendo no conhecimento de Deus e adquirindo sabedoria para construir estratégias para o enfrentamento das diversas situações do cotidiano, sejam elas boas, sejam elas más. Nós devemos responder com Bíblia aos desafios impostos pelas grandes transformações modernas. Quando os fundamentos são destruídos, nós responderemos com Bíblia. Quando os valores forem invertidos, nós responderemos com Bíblia. Quando os papéis das pessoas, o papel do homem, o papel da mulher, ficar muito confuso, nós responderemos com Bíblia. Quando catástrofes acontecerem, nós responderemos com Bíblias. Quando estivermos expostos a grandes perigos, nós temos a Bíblia que nos orienta como proceder. Quando estamos isolados, em quarentena, afastados, sem possibilidade de estar com outras pessoas, nos sentindo sozinhos, perdidos, esquisitos, deprimidos, nós temos a Bíblia. E ela nos mostra a presença da Trindade conosco. E também dos anjos do Senhor, que Ele envia para estar ao nosso lado, que são os espíritos ministradores enviados por Deus para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. E se tudo for tirado de nós ainda teremos a Bíblia santa, viva e eterna no nosso íntimo, colocada ali e disponibilizada à nossa mente, aos nossos sentimentos, pelo Espírito Santo. Ela é o nosso alimento, a nossa cura, o nosso bálsamo. Deus é justo, Deus é fiel, a sua palavra é a verdade e ela permanece para sempre. Nós não precisamos tentar tornar a Bíblia importante. Ela já é importante por si mesma, conforme nos escreveu o pastor alemão Dietrich Bonhoeffer. Ela nunca precisou que ninguém fizesse dela uma celebridade. Também, conforme escreveu Martinho Lutero, a Bíblia, ela não é antiga e nem moderna. Ela é eterna. E ela, irmãos, ela traz uma palavra final a tudo. A centralidade da palavra de Deus na nossa vida é inquestionável. Nós entendemos e defendemos a Bíblia Sagrada como a palavra de Deus. E se ela é a eterna palavra de um Deus eterno, revelada, soberana, inspirada, infalível, inerrante, imutável, autoritativa, completa, perfeita, santa, pura, singular e suficiente. E se ela é um dos mais antigos livros que se tem conhecimento e ainda assim o mais lido, o mais vendido, o mais estudado, o mais propagado, o mais traduzido do mundo, e o que mais influência tem exercido sobre toda a história da humanidade. E ainda, se Deus não somente a arquitetou e a trouxe à existência, como também a preserva e a faz conhecida em todo tempo e lugar, se ela é tudo isso, então nós podemos descansar e dormir tranquilos, porque
ela tem o que nós precisamos para sobreviver, mesmo em um tempo como o nosso. E onde vamos ser ajudados a desenvolver esse conhecimento? Onde melhor podemos ser ajudados a desenvolver esse pensamento, esse sentimento, a ter esse conhecimento? Na escola bíblica dominical. Nas nossas escolas bíblicas dominicais, nós vamos aprendendo a olhar todas as coisas com a lente das Escrituras. E quem olha o mundo com os olhos de Deus, quem olha o mundo com os olhos de Deus, jamais, jamais, jamais vai se deixar vencer pelo desespero, pelo medo, pela ansiedade, pelo pânico, pela desesperança, porque sabem quem tem crido, glória a Deus. Toda pessoa que dispõe do seu tempo para meditar e para refletir acerca das coisas espirituais e toma a Bíblia como seu norte, como a sua bússola, como a sua regra de fé, ela é bem-sucedida em tudo quanto realizar. E no caso de alguma dúvida, tem muita coisa que a gente lê na Bíblia que deixa dúvida, né? No caso de alguma dúvida, continue lendo. Deixe que a Bíblia mesmo fale, porque a Bíblia explica a própria Bíblia. Quando você lê com esse desejo de aprender, se você não tiver quem te explique, o próprio Espírito Santo vai abrir as Escrituras para você e vai conversar com você acerca dessa poderosa palavra de Deus. Irmãos, se tem uma coisa que nós precisamos colocar em dia nesta pandemia, é a nossa leitura da Bíblia, porque a palavra de Deus também é remédio. Agora tem um cuidado especial que nós precisamos ter. Quando nós lemos lá, no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 13, o versículo número 4 diz: já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes, como a de muito povo, o som de reboliço de reinos e nações congregados. O Senhor passa em revista o seu exército de guerra. Já se ouve a gritaria da multidão, como gritaria de muito povo. Já se ouve o reboliço de reinos e nações. Você está ouvindo? Você está ouvindo? O reboliço de reinos e nações congregados. Você está ouvindo esse zum, 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 que vem de todos os lados, essa gritaria que está acontecendo no mundo inteiro, desesperada pelos problemas recentes que acometeram a história da humanidade. O som do rebuliço daqueles reinos que vão se aproveitar deste momento para tirar vantagem, para levar avante os seus planos malignos de domínio, de poder, de fortalecimento de um governo único. Tudo isso está acontecendo. Nós estamos ouvindo o som desse rebuliço, mas estarão aptos para lutar nesta guerra. Estarão em condições nesta peleja aquele ou aquela que ama a palavra de Deus, que nela medita de dia e de noite. Nós vamos ver que quem faz uso da palavra de Deus terá melhores condições de enfrentar o que vier pela frente. Inclusive, nesse tempo de corrida aos aparatos eletrônicos, os cuidados eles precisam ser redobrados. Isso porque, para não ficarmos conectados 24 horas por dia, a fim de não perder o trem da história,
e nem se percebe que estamos substituindo o tempo precioso de leitura da Bíblia, de meditação, de oração pessoal, por manipulação de diversos aplicativos, de vídeos, de lives e de cultos online de diversas igrejas. Aí você diz para mim, então eu não posso assistir lives, eu não posso assistir cultos online de N igrejas. Não é questão de não poder, nunca foi questão de não poder. A questão é que não basta você ver o que está acontecendo na vida dos outros. Você próprio, você própria, precisa construir a sua espiritualidade, a sua intimidade com Deus. E isso só vai acontecer se você gastar tempo com a oração, com a leitura da palavra, com a meditação, com o jejum, com a prática das disciplinas espirituais, porque a disciplina espiritual diária, entendida e vivida na prática, é o único meio que nós temos de nos achegarmos a Deus de forma consistente. Isso porque, irmãos, ainda não existe um aplicativo que nos ligue diretamente no céu e nos permita consumir bens espirituais instantaneamente. Esse ainda não foi inventado. E eu acho que talvez não seja. E nós vamos então caminhando para uma finalização. Esse versículo de Romanos capítulo 13, versículo 12, é um versículo bem interessante para nós meditarmos nele. Ele diz que a noite é passada, o dia é chegado. Já raiou um novo dia para nós que aceitamos a Jesus Cristo como Salvador e Senhor das nossas almas. Nós devemos então rejeitar as obras das trevas e nos vestir das armas da luz. Nós precisamos estar prontos para ser luz. Luz e sal, como o nosso pastor falou ontem na pregação. Nós precisamos estar prontos todo o tempo, a todo momento, para brilhar. Também, no livro do profeta Daniel, existe ali um versículo que me vem à memória agora, que aqueles, pois, que forem justos, que praticarem a justiça, eles resplandecerão. E os que forem justos, resplandecerão. Os que a muitos ensinarem a justiça, refulgirão como as estrelas, sempre, eternamente. O certo é que aquele que está em Deus, que se revestiu das armas espirituais disponíveis, ele tem a luz de Deus emanando a partir da sua vida. Bem, a questão, irmãos, é que a realidade ela tem sido um pouco adversa para muita gente. Por quê? Cada vez mais os crentes estão se tornando secularizados. Nós, de um modo geral, temos nos tornado crentes muito secularizados, individualistas, materialistas, relativistas, consumistas, hedonistas, narcisistas, entre muitas outras desvirtudes que este século nos oferece. Então, o que a gente vê aqui é que isso pode ser observado muito diretamente nas constantes crises a que estamos submetidos no nosso cotidiano. E são observadas cada vez mais na vida daqueles que se dizem cristãos. Porque para todo lado nós estamos encontrando pessoas com crise de sentido. Cristãos, mesmo sendo cristãos, que estão perdidos, afundados na depressão, suicidando. Pessoas com crise de identidade, não conseguem enxergar quem são e qual é o seu papel no mundo a partir do mandato divino da criação. E pessoas
com crise de autoridade. Nunca vivemos uma crise de autoridade tão medonha como a que temos enfrentado nos nossos dias, de crentes insurgentes, de crentes que realmente são afrontosos, de crentes que a humildade passa longe, acha que pode fazer o que quer do jeito que quer, e que a igreja que me engula, eu sou assim mesmo, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. Irmãos, realmente tem algo muito esquisito acontecendo neste nosso tempo. Então, nós vemos que em um mundo marcado pela secularização, a influência da Bíblia deixou de ser absoluta. A verdade foi relativizada. E isso abriu a porta para outros influenciadores. Esses influenciadores seculares, em grande parte midiáticos, porque nós nos aliançamos com estas pessoas, principalmente através das vias de comunicação existentes. Esses influenciadores são pessoas que não conhecemos, talvez jamais conheceremos. Todavia, nós permitimos que eles digam o que vamos fazer com as nossas vidas, o que vamos comprar, o que vamos vender, o que vamos vestir, o que vamos comer, qual é a escola que nós devemos escolher para os nossos filhos, como nós vamos administrar os nossos relacionamentos, inclusive os relacionamentos familiares, que livros nós vamos ler, que faculdade fazer, e nós cedemos aos argumentos, acreditando que eles realmente têm alguma coisa para nos oferecer e que talvez tenham a última palavra em relação às nossas questões de vida. Isso porque, irmãos, na nossa geração, nos dias de hoje, conselho de pai e mãe, de pessoas mais velhas, de parentes, de amigos, de líderes da igreja, do seu pastor, já não faz mais sentido para muita gente e para cada vez mais para um número maior de pessoas. Mas quando a gente vem para a casa de Deus estudar a palavra de Deus, sabe o que acontece quando a gente começa a estudar a palavra de Deus? Ela quebra o ego. Ela abate o orgulho, ela toca o coração, renova a mente, transforma a vida e nos torna mais humildes, nos torna mais pacíficos, nos dá domínio próprio e todas as outras virtudes do fruto espiritual. Nós fomos chamados para aprender e para ensinar, através do exemplo, através do caráter, através da unção do Espírito Santo, através dos conhecimentos adquiridos na nossa comunidade de fé, e também, através de modelos referenciais, nós aprendemos uns com os outros, mas principalmente com aqueles que tem aí uma bagagem de vida mais significativa e que está apto, sim, para nos ensinar coisas de fundamental importância. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, o verso 17 diz: Deus nunca deixou a si mesmo sem testemunho. Deus nunca deixou a si mesmo sem testemunho. Isso significa que em cada geração de pessoas, Ele tem as suas próprias testemunhas, aqueles que dão testemunho dEle. Não será agora, não será nesta geração que ficaremos sem testemunho. Estamos carentes de modelos referenciais? Nós estamos carentes, estamos. De pessoas para as quais nós olhamos e pensamos: aquela ali é uma referência. Eu posso fazer o que ela está fazendo. Eu posso andar como ela está andando.
eu posso seguir o exemplo dela, porque ela está seguindo o exemplo de Cristo. Parece-nos que os grandes gigantes da fé dos tempos passados já se foram, todos, que eles não existem mais, que nos restou apenas um aglomerado de pessoas superficiais, que são crentes nominais, que estão lutando pelos seus próprios interesses, que não conseguem nem mesmo ler a Bíblia e orar como convém. Mas não é correto pensar assim. Deus nunca deixou a si mesmo sem testemunho. Esse tipo de pensamento, de que não temos mais modelos referenciais no nosso tempo, ele não é procedente. Porque ainda hoje nós temos homens e mulheres de oração. Ainda hoje nós temos estudiosos das Escrituras. Ainda hoje nós temos pessoas cheias do Espírito Santo que manifestam dons espirituais e ministeriais a serviço do reino. Ainda hoje nós temos reparadores de brechas e restauradores de veredas. Olha o que está em Isaías 58:12. Os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de geração em geração. Chamar-te-ão reparador de rupturas e restaurador de veredas para morar. Então, ainda hoje, nós temos aqueles que são chamados, ou que serão chamados, carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Isso, irmãos, porque quem faz isso é o Espírito Santo. Ele ainda não foi retirado do nosso meio. Ele está em nós hoje, entre nós hoje. Ainda que a gente não veja, Deus está trabalhando. Deus está preparando vidas neste momento, porque é de geração em geração. A cada geração, o Senhor tem aquele remanescente fiel, que Ele guarda consigo. Porque se não fosse assim, não haveria razão para nós ainda estarmos nesta terra. Mas se nós estamos aqui, é porque Deus ainda tem as suas testemunhas no nosso meio, para ser luz neste mundo, para brilhar em meio às trevas e para mostrar o caminho àqueles que se encontram perdidos. Bem, e é nesse tempo, irmãos, é nesse tempo, por isso eu amo escola bíblica dominical, porque é exatamente nesse tempo, com todos os seus reveses, com todas as suas adversidades e situações difíceis, que nas nossas escolas bíblicas dominicais, Deus está plantando sementes da verdade e elas germinarão. Deus está plantando e não há nada que Deus plante que não vingue. Deus está plantando sementes da verdade, elas germinarão, elas brotarão, elas crescerão e elas darão fruto até a vinda do Senhor. Louvado seja Deus. Então, por isso é tão difícil sustentar esse trabalho e convencer as pessoas de que elas não deveriam se privar de estar com o Senhor, no dia do Senhor, na casa do Senhor, estudando a palavra do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado nas suas vidas. Então, amados irmãos e irmãs, que estiveram conosco aí nessa jornada de seminário de escola bíblica dominical, uma iniciativa da nossa igreja, que acontece todos os anos, com pandemia ou sem pandemia. Nós estamos aí, para a glória de Deus, com o nosso seminário da escola bíblica dominical, nesta modalidade online. Então, o que nós temos
é que nós estudamos o ambiente pós-moderno e a sua influência na mentalidade, na conduta cristã, e ali nós vimos que Deus ainda é o mesmo, Ele vai, mesmo nesse momento pós-moderno, preparando pessoas, instruindo pessoas, introduzindo as pessoas numa dimensão do seu reino, onde elas aprenderão a pensar biblicamente, a agir biblicamente, a viver biblicamente, a ter condição de discernir entre a verdade e o erro e a fazer escolhas aprovadas. Nós vimos também que a influência da Bíblia, ela está presente em todo o período histórico, em uns momentos mais, em uns momentos menos, mas que hoje influenciadores seculares, influenciadores midiáticos, influenciadores deste tempo, têm tomado a primazia da palavra de Deus na vida das pessoas. Nós vimos que a escola bíblica dominical é importante, é necessária, é útil, ela é essencial. E infeliz é aquela igreja que dispensa esse trabalho, troca ele por outro ou simplesmente abandona. E no dia de hoje, nós estudamos aqui que é possível sim, nós enfrentarmos os influenciadores seculares com o estudo sistemático da palavra de Deus nas nossas escolas bíblicas dominicais. Diante de tudo que nós vimos, fica aí essa meditação final. Quem tem ouvidos para ouvir? Ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Ouça, irmãos, ouça. Não apenas ouça, coloque em prática. Não apenas permita aos seus ouvidos ouvirem aquilo que o Senhor está dizendo, mas pegue essa palavra, guarde no seu coração, se levante para agir de conformidade com as Escrituras. Para dar um fechamentozinho breve, eu não poderia de deixar para vocês aqui algumas sugestões. Elas são tantas, irmãos, tão inúmeras, que eu tive até dificuldade para poder selecionar um pouquinho de uma bibliografia para vocês, partindo aí dessa Bíblia, que quem puder adquirir, eu acredito ser uma boa aquisição. Ela é a Bíblia da escola bíblica, uma Bíblia que foi construída para se estudar e ensinar com excelência. E ela realmente tem excelentes recursos para nos ajudar no nosso trabalho cotidiano com a escola bíblica. Nós temos aí o nosso tradicional, o nosso célebre Manual da Escola Bíblica Dominical, escrito pelo nosso grande Antônio Gilberto, que está hoje em memória, está diante do Senhor. Nós temos algumas outras obras também que considero muito relevante, uma obra recente que se chama Renovando a Mente do Educador, de Elizabeth Umas e Carole Adams. É uma obra muito excelente, inclusive quem entra em contato com essa obra é direcionado para alguns cursos promovidos pela AECEP, Associação de Escolas que funcionam por educação por princípios. Nós temos esse livrinho, que ele é muito utilizado. Eu deixei essa capinha mesmo, porque é o que eu tenho. Ele está com uma capa nova hoje, mas ele se chama Ensinando para Transformar Vidas, de Hendricks. E se alguém quiser aprofundar mais um pouquinho, nós temos aí Marlene Lefebvre, Estilos de Aprendizado, como alcançar cada um que Deus lhe confiou para ensinar. Isso aqui realmente é uma obra muito significativa que nos ajuda a pensar nos diferentes estilos de aprendizado para podermos alcançar a mente e o coração dos nossos alunos. O pastor César Moisés tem algumas obras escritas em relação à escola bíblica dominical. Essa daqui, ela é uma pedagogia para a educação cristã. Ele traz aqui noções básicas da ciência da educação
mas para pessoas que não são especializadas. E o que ele faz aqui nesta obra, que é bem grossinha, né? É dar um enfoque na escola bíblica dominical para nos ajudar nesta parte. Também aí, continuando, desculpa, eu mostrei o livro, mas não mostrei a imagem. E por último, eu gostaria de indicar também o Manual do Professor Eficaz, de Donald Griggs, onde ele nos ajuda no processo de planejamento, no plano de aula, como utilizar técnicas e recursos pedagógicos e em planos para treinamento. Vocês veem aí que realmente foi difícil selecionar, porque o que nós temos hoje à nossa disposição é muita coisa. Certamente você que já trabalha com a escola bíblica dominical tem a sua própria biblioteca, tem as suas próprias obras de preferência, mas fica aí a dica para essas. E com isso, eu termino por aqui, agradecendo a Deus por esta oportunidade, por este momento em que estivemos juntos, e deixo essa reflexão. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo está dizendo para a igreja. Ele quer falar conosco, ele quer nos chamar para uma atitude mais ativa, mais viva em relação à nossa vida pessoal e ao nosso preparo. E a Escola Bíblica Dominical está aí para nos ajudar nesta questão. Amém, igreja amada? Que o Senhor abençoe a todos em nome de Jesus. Graças a Deus, né? Uma bênção muito grande. Este estudo de seminário foi de grande aprendizado para todos nós. Nós queremos, antes de orar, agradecendo a Deus, fazer alguns agradecimentos e, primeiramente, queremos agradecer ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor que nos tem dado vida, nos tem dado saúde, nos tem dado graça e nos dado unção para a realização deste seminário e também a misericórdia, que a misericórdia do Senhor, ela se estende de geração a geração e ela se renova a cada manhã. Então agradecemos ao nosso Deus pela realização deste seminário. Também quero agradecer toda a diretoria da nossa igreja e ao nosso Conselho Central, e quero agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Moisés, e estendo então este agradecimento a toda a nossa diretoria. Também agradecer aqui ao nosso irmão Samuel, toda a equipe de som, de mídia, nosso irmão Samuel que tem tido tanta paciência conosco, tem dado aí toda a assistência necessária a ele e toda a sua equipe. Também agradecer ao nosso irmão Tadeu, que nos abrilhantou aí no início com os hinos, né, com o seu acordeon, e que Deus continue abençoando também ricamente. Também agradecer aos nossos preletores, pastor Elianai, que organizou este seminário e também foi preletora, dando 2 aulas. O professor Felipe Fernandes também foi um dos preletores. Pastor Emílio, também nosso pastor Emílio, um grande abraço, meu querido, também agradecer ao senhor. E todos os professores, superintendentes da nossa escola bíblica dominical, que eu tenho certeza que incentivou seus alunos, incentivou aí as nossas congregações para que os nossos membros pudessem participar deste seminário. E também agradecer a todos que cooperaram de forma direta, de forma indireta, para que este seminário pudesse então ser realizado. Nós vamos orar, curva a sua cabeça, vamos agradecer ao Senhor. Pai querido, Pai eterno,
louvamos ao Senhor, te exaltamos, ó Pai, porque o Senhor nos deu esta condição, mesmo em meio à pandemia, de realizar este seminário, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Ó Pai querido, sabemos que muito nos edificou. Recompensa cada um dos irmãos e irmãs que cooperaram, que trabalharam, organizaram. Toma cada um em tuas mãos, Senhor, abençoando ricamente. Muito obrigado. Assim, Senhor, nós agradecemos a Ti, no nome santo de Jesus. Amém. Estenda suas mãos, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com cada um de vós. Juntos dizemos amém. Que Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor, e não se esqueça, Escola Bíblica Dominical. Crente pentecostal frequenta Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe, paz do Senhor.